Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Vocês já conhecem esse ambiente, né, que a gente já mostrou no vídeo anterior, mas hoje eu trouxe alguém muito especial aqui. É a nossa artista plástica, Ana Rebelato, que fez esse mural maravilhoso. E ela vai explicar para vocês como foi o processo criativo dela para elaborar essa arte, como foi a execução dessa arte e também a manutenção, tá bom? Muito obrigada por vir aqui para mostrar para o pessoal como que funciona uma pintura mural. Obrigada pelo convite, Ana. Estou muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho mais do meu trabalho, revisitar o meu trabalho também é sempre bom. Então vamos falar para o pessoal como que foi primeiro assim a questão da criação dessa arte. Então, o processo de criação sempre é uma troca entre o artista, a artista, né, e o cliente. Então, teve bastante conversa aqui contigo, né, Ana, com o Caio, para entender o que eles queriam representar aqui no espaço. A ideia aqui era trazer justamente esse conceito de uma força feminina, que também conversa muito com o que eu acredito, que eu gosto de representar. Então, a gente teve essa troca até chegar numa arte, um design para executar para a parede. E nisso também teve alguns ajustes, um pouco de pesquisa até chegar na arte final. E aí, assim, só para situar, gente, quem não viu o vídeo anterior, aqui é uma clínica de cirurgia plástica. E assim, o nosso público-alvo, nosso maior público é composto por mulheres. Então a gente queria trazer assim um elemento gráfico, um elemento assim de arte que tivesse essa feminilidade, né? Então acho que a gente foi super feliz com essa arte, alcançando os objetivos para esse espaço. Agora eu queria que tu contasse como que é a experiência de fazer um mural em altura. A altura sempre é um desafio, né? A gente tem que ter o dobro de cuidado de quando a gente está no chão, mas eu acredito que a arte vai fluindo assim com o passar do tempo. E aqui a gente teve um desafio também que a gente tinha um tempo curto para executar e um tempo curto com esse apoio do andaime, que foi então que a gente usou para fazer em altura. Então eu fui fazendo com o método impressora, que se diz. Eu fui começando pintando lá de cima e foi descendo e terminei aqui no chão, então. Outra coisa legal de comentar assim, como que marca as linhas? Porque, claro, assim, eu não faço arte, né? Não faço murais. Então, assim, me parece que é uma dificuldade de tu marcar, por exemplo, os contornos para não se perder nessa dimensão da altura. E como que tu faz isso? Então, uma vez que a arte foi definida, foi concordada entre cliente e artista, tem várias maneiras de executar. Tem como fazer ela à mão livre, ou através de um grid, né, que quando a gente faz uma marcação na parede e depois passa por cima, ou então com a ajuda de um projetor. Aqui, em função da altura, justamente para acabar não distorcendo, eu usei então um projetor para fazer essa marcação das linhas, né, o esboço do desenho, e depois então para começar a pintar. E, gente, a Ana vai contar para nós agora como que foi esse processo da pintura em si. Então, uma coisa bem interessante de salientar é o tamanho do painel. Esse painel tem 5,5 metros e meio de altura por 3 metros de largura. E Ana, a pintura, como que foi elaborada a pintura? Tu já falaste que foi de cima para baixo. Mas eu me lembro que foram várias camadas, né? Isso. Então, uma vez que a marcação já tá na parede, eu começo geralmente com uma camada de fundo, né? Então, por exemplo, ali onde tem as flores veio uma camada rosa de fundo, aqui onde tem o corpo foi uma camada cinza. E depois, então, aos pouquinhos, a gente vem com as luzes e as sombras, que é pra dar esse efeito um pouquinho mais realista, né? Então, a gente faz por camadas. Dependendo da arte, vai precisar de mais, vai precisar de menos, né? Se a gente quer salientar mais sombra, ou menos, ou mais luz. Então, é um processo muito orgânico, assim, vai acontecendo por etapas. Eu me lembro, gente, assim, agora na posição, assim, de cliente, né, de ir acompanhando esse trabalho. No início, assim, vai vendo as marcações, sabe? Depois vem essa primeira camada. E nessa primeira camada dá um certo estranhamento, porque não há uma definição tão grande nesse momento, né? E depois, quando vão chegando as sombras, é que vai tomando vida. É muito mágico, é muito legal. E todo esse processo durou quanto tempo?
Esse mural aqui levou cerca de umas 20, 25 horas para ser executado. Então, como a Ana comentou, né, acompanhar esse processo é interessante porque tu vai vendo a arte tomando forma, né? Às vezes no início parece que não dá para identificar muito bem o que é o que, e com o passar dos dias, assim, a gente vai vendo a arte tomar forma. Vai vendo toda essa definição. Outra coisa legal que eu acho interessante para as pessoas saberem, tu falaste, né, de acordar a arte. Claro, tu és a artista e tu que vai imprimir o teu jeito de fazer a arte, mas não é assim, ai gente, eu quero uma figura humana e a Ana vai fazer a figura humana como ela imagina, sem conversar com o cliente. Não é assim que funciona, né? Então, assim, eu gostaria que tu explicasse, assim, que há essa definição, digamos, uma impressão prévia, né? Pra pessoa ver mais ou menos como que vai ficar, né? Isso, é por isso que esse primeiro processo acaba sendo, às vezes, o mais longo, até às vezes mais que a execução, por causa dessas trocas. Então, a ideia desse trabalho de arte, então, é passar, digamos assim, o estilo do artista, mas também atender o que o cliente quer passar, né? Então, aqui eu costumo trabalhar também com essa representação do feminino, dessa força íntima e até mesmo do próprio florescer, assim. Esse mural em especial também foi muito importante para mim, porque foi um dos primeiros tão grandes que eu fiz, então acho que foi um momento meu pessoal também de florescimento, então tem muito de mim aqui, mas também tem muito do que o espaço quer passar, do que a arquiteta queria passar, então por isso que é uma troca. E então nesse momento, enquanto vai criando, vai mandando mensagem, a pessoa vai vendo como tá ficando, se concorda, se não quer. Aqui a gente teve alguns ajustes em função do ar-condicionado, que era uma pré-existência, a gente vai adaptando a arte com o local, porque diferente de uma arte que vem emoldurada, né, de uma arte sozinha, essa arte aqui, ela conversa com o ambiente, né, ela deixa de fazer, ela faz parte da arquitetura também, então ela tem que conversar com o que está ao seu entorno também. Então, gente, vocês vejam, assim, que como ela disse, como tu disseste, é uma troca, né? Então, assim, tem muita participação do proprietário, muita participação desse usuário do ambiente. E é um elemento único, não vai encontrar nenhum igual, que é muito legal. Agora, vocês pensam que aqui é a única arte da clínica? Vamos dar mais uma rodadinha que vocês vão conhecer as outras duas que são lindas. Oi pessoal, gente, aqui nós estamos no corredor da clínica e aqui vocês podem ver que tem esse nicho foi projetado pela arquiteta Marjorie Medeiros, e o objetivo desse nicho era criar um espaço instagramável. Então a gente ficou pensando que tipo de elemento que nós poderíamos ter nesse espaço e que ficasse visualmente atrativo então para tirar fotos. Então a Ana contribuiu conosco para fazer este painel. E qual foi a tua inspiração para esse painel? Então, eu acredito que esse painel conversa muito com o primeiro da entrada, que a gente já falou um pouquinho mais. A ideia foi trazer um pedacinho daquele para cá, de forma que quem entrasse na clínica e visse aquele, depois ao entrar, passar pelo corredor e ir para as salas, sentisse um pouquinho mais essa energia. Então, foi usada a mesma paleta de cores que está lá na recepção, o mesmo elemento, né, que é a flor, a natureza, mas aqui, diferente de lá, ela toma um espaço de protagonismo, né? Então, a ideia é que essa flor seja o elemento principal aqui do nicho, assim como a Ana falou, para que seja um atrativo também, seja algo legal de passar, de fotografar. E realmente, gente, a gente tem várias fotos bem legais desse nicho. Então, uma coisa que dá pra fazer, assim, claro, com certo cuidado, é a gente se sentar aqui e tirar uma foto bem legal. Tudo de bom, né? Agora, antes de continuar com essa explicação da nossa arte, da nossa artista plástica, vocês já se inscreveram no canal? Não se inscreveram ainda? Não perde tempo não, se inscreve no canal e não esquece dos 3 Cs, curte, comenta e compartilha, tá bom? Agora a gente passa para um ambiente super zen, super tranquilo, que honestamente é o meu xodó aqui na clínica, que é a sala de fisioterapia. Ana, aqui também, né? Aqui foi também um desafio quase que de última hora, não foi? Que a gente queria justamente assim ter um espaço de fisioterapia, que é uma fisioterapia específica para cirurgia plástica, que é o pós-operatório. Então a gente que tinha esse objetivo
de entregar para o paciente um espaço tranquilo, acolhedor, para fazer todo esse processo das drenagens e ir acompanhando, né, a sua evolução pós-cirúrgica. E aqui, como que foi a tua elaboração a partir dessa demanda que a gente te trouxe? Então, a demanda era justamente trazer uma arte que já conversasse com as pré-existências. Então, o espaço já estava todo montado, com essa parte amadeirada, com uma luz mais sutil, mais amarela, justamente por ser um espaço de recuperação, de relaxamento. E a proposta, então, era trazer algo um pouquinho mais zen, um pouquinho mais relaxante para esse espaço. E eu pensei muito, então, conversando já com os elementos de antes, trazer essa pegada de natureza para cá. Eu gosto de chamar essa salinha aqui de mini selva, porque é como se a gente trouxesse um pouquinho mesmo de uma floresta, de um jardim, para dentro da sala. Então aqui eu trabalhei com algumas folhagens, tanto folhas de bananeira quanto as costelas de Adão, criando essa composição, então, para parecer realmente que a gente está no meio da natureza, assim, para tornar um ambiente mais relaxante. Aqui já foi mais tranquilo, né, Ana? Porque aqui não precisou andaime, né? Em função da altura, já foi mais tranquila a execução, né? É diferente, eu acredito que cada trabalho tem suas dificuldades. Aqui, então, a ideia era cobrir todas essas duas paredes, então era uma tela em branco grande também e uma proposta diferente. Eu acredito que cada trabalho tem suas dificuldades e prazeres, gosto muito desse espaço também e foi muito divertido fazer essa sala de fisioterapia. Pessoal, agora é bem importante também a gente saber alguns pequenos cuidados que a gente precisa ter quando a gente opta então por fazer esse tipo de painel pintado dentro de casa. Então conta pra nós como que funciona isso no dia a dia. Então, o trabalho de arte em parede ou arte em grande escala, que a gente costuma chamar de muralismo, ele pode ser feito tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos. Aqui na clínica, por exemplo, foram todos ambientes internos. A manutenção, então, ela acaba sendo um pouquinho mais tranquila, né? Quando é na rua, um ambiente externo, a gente tem problema de insolação, a gente tem o problema da chuva, de todos esses aspectos físicos que acontecem, né? Quando a gente está dentro de um local seguro, fechadinho, acaba não tendo esses problemas, então o trabalho de arte, ele dura bastante tempo sem precisar de manutenção. Se acaso precisar fazer alguma limpeza, alguma coisa, a gente pode fazer com um paninho seco para não acabar estragando, né, esse material que é a tinta acrílica, mas não tem problema, assim, pode fazer bem tranquilo que a arte vai se manter por bastante tempo. E se por um acaso eu tiver num ambiente interno que pegue sol, como que funciona? Pode desbotar? Sim, então, assim como os ambientes externos que eu comentei, o sol acaba desbotando, fazendo essa arte, esse pigmento ir se perdendo. Então pode ser que com o passar do tempo essa arte acabe desbotando, perdendo a cor, perdendo o seu formato e sim, talvez precise de uma reparação, de uma manutenção que é feita com uma nova camada sobre a arte já existente. É uma espécie de retoque. Exatamente, assim como fazem em peças de museu, assim, com o passar do tempo. Então eu agradeço muito a tua presença, muito obrigada. Eu que te agradeço, Ana, pelo convite, por conversar um pouquinho mais, por sempre apoiar a arte. Eu acho muito importante, a gente tem artistas hoje vivos, então é importante sempre pensar que é um fornecedor também, é um tipo de trabalho. Eu acredito que quem acredita e aposta nessa arte tem uma sensibilidade, assim quanto os artistas têm, para continuar criando e existindo. Pessoal, bem importante, quem quiser entrar em contato com a Ana, eu vou deixar todo o contato dela, e-mail, telefone, Instagram, aqui na descrição do vídeo. Então vocês encontram ela lá, tá bom? Gente, um super beijo!